Bom, amigos, na última aula eu falei a respeito dos fatos básicos da revelação islâmica, né? Fui contando como é que a revelação se deu e coloquei ali um problema, que foi um problema importantíssimo para a comunidade muçulmana primitiva. Como se dá o processo de sucessão do profeta e quem será o sucessor? E eu mostrei que dessas duas perguntas decorreu o primeiro cisma, a primeira distinção capital na civilização islâmica. A distinção entre os partidários de Ali, os Shi'at Ali, aqueles que eram partidários de Ali e que acreditavam que a sucessão profética deveria acontecer por meio do sangue, ou seja, a família do profeta tinha um carisma especial e essa sucessão seria sanguínea, e aqueles que acreditavam que não era bem assim. Só que vai haver um plot twist, digamos assim, na história do mundo islâmico, que é o quê? Quando o Muawiyah estabelece o califado omíada, a realidade do mundo islâmico já é muito diferente da realidade da época do profeta. Na época do profeta Muhammad, a comunidade era muito pequena, então todo mundo conhecia o profeta. Ele circulava, ele era acessível, não era um império gigantesco que ele tinha que governar. Só que quando o Islã vai se expandindo e o império se torna muito, muito, muito grande, nascem aquelas questões clássicas para todos os impérios de todas as épocas. Como a ordem central vai chegar até a mais remota província? Como nós vamos criar leis capazes de disciplinar a vida de povos muito diferentes, porque assim, eles assimilaram vários povos diferentes. Então, quando o império foi crescendo, eles assimilaram povos do norte da África, assimilaram os persas, assimilaram os próprios árabes. Então, vários povos diferentes, com culturas diversas, com etnias diversas, com costumes diversos, estavam ali dentro da mesma abóbora. Então, como vai fazer uma lei para unificar, disciplinar a vida de todas as pessoas? Como vai haver tributação num império desse tamanho? Não vai poder ser simplesmente o cara chegar e fazer uma doação porque ele quer. Com uma comunidade pequenininha você consegue, Se eu estou aqui numa sala de aula e eu digo, pessoal, a gente tem que fazer uma vaquinha, vamos lá, vamos fazer uma vaquinha? É fácil, Então, assim, uma realidade pequena funciona de um jeito e uma realidade grande funciona de outro. Por isso mesmo que Rousseau, no contrato social, ele vai dizer que o contrato social só funcionaria bem para cidades muito pequenas. Porque para ter aquela democracia direta que ele preconiza, é necessário que os cidadãos se conheçam, que seja um negócio pequeno, não pode ser um império gigante. E o mundo islâmico se tornou realmente um império gigante. Então, no califado omíada, primeira coisa, a sucessão ela não vai acontecer mais de forma democrática. Não vai ser a comunidade que se reúne e elege um determinado sucessor. Não, ela vai acontecer de forma dinástica. Então vai começar a haver uma sucessão dinástica mesmo, de filho para pai, de pai para filho. Segunda consequência, a doutrina política persa será absorvida pelo mundo islâmico. Notem o que eu disse, a doutrina política persa, não é tanto a filosofia grega, é sobretudo a doutrina política persa. Eles dominaram a região da Pérsia e na Pérsia já havia um império muito antigo, Você tinha, a Pérsia conheceu o império desde antes de Jesus Cristo. Você tinha lá o Império Aquemênida antigo que enfrentou os gregos na batalha das Termópilas. Vocês devem ter assistido o filme 300 e tal. Então a Pérsia já conhecia a realidade imperial pelo menos um milênio antes do mundo islâmico. Então a Pérsia funcionava de um jeito imperial. Então tinha uma burocracia persa que funcionava de um jeito imperial. Tinham leis persas que funcionavam de um jeito imperial. Eles tinham uma maneira de fazer a tributação, uma maneira de recolher o dinheiro, uma maneira de organizar politicamente e socialmente o reino que os muçulmanos adotaram no califado omíada e que se tornou parte integrante do modo muçulmano de governar. E aí daí vem a pergunta sobre as fontes da lei. Então quer dizer que a lei muçulmana é fruto de uma junção da sabedoria persa com a sabedoria islâmica? Não. A lei em si não é. As fontes da lei islâmica são basicamente, as fontes, o alicerce são duas. O Corão, a revelação do profeta, e os chamados ahadith. O que são os ahadith? São as tradições que o profeta falou e o que ele fez. O que ele falou e o que ele fez. E o que alguns companheiros mais proeminentes falaram e fizeram, como por exemplo o próprio Ali e o próprio Abu Bakr. Se eu fosse colocar todos os hadith nesta sala,
provavelmente eu teria estantes vindas daqui até o fundo e não esgotaria. A quantidade é imensa, mas imensa, imensa, imensa mesmo, de um jeito assim inimaginável. Por quê? Porque tudo o que o profeta fazia era minuciosamente recolhido pela memória extraordinariamente precisa de uma sociedade pouco literária. A gente sabe que as sociedades antigas tinham uma memória muito grande, então eles eram capazes de decorar muitas coisas, coisa que a gente não é. Então praticamente tudo está lá. Todos os ditos, tudo que ele fazia, desde como ele comia, tem descrições de como ele comia, como é que ele usava a mão, quando é que ele começava a comer, se eu comia com a mão direita, com a mão esquerda, tem tudo isso. Como é que ele escovava o dente com siwak, como é que ele andava, como é que ele pisava, como é que ele caminhava, qual era a aparência dele, como era a testa dele. Está tudo lá, até ditos espirituais muito excelsos, como dizer que esse mundo é uma prisão para os crentes, ou dizer que ele teve uma visão e ele via as almas chegando e saindo da terra assim, como se fosse um ponto, sabe? Tão breve é a vida humana, tão fugaz, tão batia e saía. Então tem tudo ali. E tem também muitos hadiths que são falsos. Por quê? Porque o que acontece? Quando a coisa é feita através da memória coletiva, você tem aquelas pessoas que viram realmente o profeta falar e fazer determinadas coisas, mas você tem outras pessoas que não viram nada. E a pessoa que não viu nada quer dizer que viu. E começa a inventar. E aí começa a circular hadices que são falsos. Então era necessário criar uma ciência, criar um modo de investigação para atestar a veracidade e a falsidade dessas tradições. Dizer, olha, essa tradição é verdadeira, essa tradição é falsa. Essa tradição tem uma probabilidade alta de ser verdadeira, essa tem uma probabilidade baixa de ser verdadeira. E assim começa a ciência do hadith, a ilm e a hadith, que é a ciência para determinar qual hadith é mais forte, qual hadith é mais fraco. Desta ciência para determinar qual hadith é mais fraco, é que vai nascer a jurisprudência. Então a jurisprudência islâmica vai nascer da interpretação dos hadiths, da ciência dos hadiths e da interpretação do próprio Corão. O Corão será interpretado e reinterpretado e a jurisprudência vai nascer exatamente daí. E no mundo sunita, 4 são as escolas vivas até hoje de jurisprudência islâmica. A escola Hanafi, Maliki, Shafi'i e Hanbali. São 4 escolas, grandes escolas. A Hanafi funciona ali na região da Turquia, Ásia Central. Maliki, norte da África, que ela é mais forte. Shafi'i e Hanbali, na Península Arábica. Na Índia e no Extremo Oriente, a Hanafi é bastante presente. Eu, por exemplo, eu sou muçulmano Hanafi. Eu sou muçulmano e eu sigo a escola Hanafi de jurisprudência. Então, tem diferenças, as diferenças são pequenas entre elas, mas tem algumas diferenças de interpretação e tal. E aí se cria uma tradição de intérpretes, que vai passando de mestre para mestre, de mestre para discípulo, mestre para discípulo. Essa tradição não tem nada a ver com elementos externos. Então, ela não tem influência, praticamente zero influência da filosofia ou da sabedoria persa ou de nada. É uma tradição de interpretação do próprio Corão, do próprio Hadith, porque há material suficiente para você criar legislação sobre isso. Só que no que se refere à administração não é bem assim. Então a administração teve que ser copiada, teve que ser emulada dos persas. E daí veio 2 títulos, né, nesse processo. 2 títulos se consolidaram na mentalidade do homem político islâmico. O título de Califa tu Allah e Califa tu Rasulullah. Você já deve ter ouvido falar da palavra califa, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa palavra. Tem inclusive um pagode muito famoso lá da minha região, da Bahia, que é o pagode, né? Que o califa tá de olho no peitinho dela, tá de olho no decote dela, e tá a banda El Chan que canta. O califa, o que quer dizer califa? O que quer dizer essa palavra? Essa palavra quer dizer representante, regente, né? Então é a ideia de alguém que está fazendo um espelhamento, fazendo uma representação. A representação, na realidade, é a representação do profeta. Mas se passou a adotar também o termo de Califa tu Allah, de representante de Deus, de vigário, como se fosse um vigário de Deus na terra. E isso é muito importante, porque isso se aproxima da noção de representação de Deus por parte do imperador. Noção esta que está presente no cristianismo, em especial em Constantinopla.
Lembre-se que quando eu citei na aula cristã, eu citei na aula sobre o cristianismo que a doutrina política de Bizâncio assegurava ao imperador um papel um papel religioso, um papel eclesiástico a ele, ou seja, ele podia nomear chamar um concílio, ele podia entrar em questões de fé, ele podia depor um patriarca, etc, etc. O califa no Islã, que originalmente não tinha exatamente essas funções, ele começa a ter. Então começa a haver um influxo de funções religiosas sobre o califa. Então o califa começa a se imiscuir nessas questões. Vou dar um exemplo simples. Houve um califa da época muçulmana que se encantou por uma escola de pensamento islâmico, que era a escola Mutazila. Essa escola Mutazila é uma escola heterodoxa, ela é considerada herética, né, dentro do mundo islâmico. E ele se encantou por essa escola, ele adotou oficialmente essa escola e houve uma inquisição islâmica por conta dessa escola. A escola perseguiu os partidários da fé ortodoxa. E isso aconteceu por quê? Porque um califa resolveu abraçar essa escola como sua. E aí o seu sucessor, né, abraçou a ortodoxia e veio a ortodoxia, fez uma inquisição sobre os Mutázilas se deram mal, todos eles foram destruídos e se restabeleceu a ortodoxia. Mas esse exemplo serve para ilustrar como os califas eles começam a ter realmente uma ingerência religiosa. E novamente aparece o velho e ancestral e quase universal tema das relações dinâmicas entre a autoridade espiritual e o poder temporal. Por quê? Porque o poder temporal tinha ingerência queria ter cada vez mais ingerência sobre assuntos religiosos, mas a autoridade espiritual, que era representada por quem? Aí vem um grande parênteses. Quem representava a autoridade espiritual? Quem representava a autoridade espiritual no mundo islâmico? Não era a igreja. Não há igreja. No sentido cristão da coisa, não há igreja no mundo islâmico. Então você não tem uma instituição unificada que diz qual é a interpretação dogmática e qual não é. Você não tem uma tradição apostólica e você não tem um sacerdócio. Isso eu estou falando da igreja católica, do ponto de vista católico e do ponto de vista ortodoxo. No protestantismo é diferente, eu sei, mas me restringindo ao ponto de vista clássico. Então você não tem essa instituição, ela não existe. Simplesmente não existe. Então quando você vê uma mesquita lá, tem uma mesquita aqui, você, mesquita, então equivale à igreja? Não equivale. A mesquita é um lugar que você vai para fazer a oração, que tem um imã que lidera a oração, né? Mas isso não significa que aquele imã tem uma autoridade religiosa de determinar o que é ou o que não é. Então de onde é que vem essa autoridade? Essa autoridade vem do que se chama de consenso dos sábios, ou de ijma. O que é o consenso dos sábios? Esses vários mestres de jurisprudência que recebiam a ijaza, eles fazem concílios, eles se reúnem, eles chegam a determinados consensos. Este consenso tem força autoritativa, mas não é uma instituição, são os próprios mestres. Isso é muito confuso, né? Como isso acontece, como não acontece. É bastante complexo, mas de fato acontece. Então existem alguns consensos que são estabelecidos. Por exemplo, existe um consenso segundo o qual a escravidão, embora seja permitida no Corão, e o mundo muçulmano teve muitos escravos, a escravidão foi abrogada. Então ela foi abolida definitivamente, e qualquer grupo que reivindique o retorno da escravidão está errado. Por exemplo, o ISIS, o Estado Islâmico. Então, eles são rejeitados da esfera da ortodoxia porque há um consenso quanto a isso. Há um consenso também de que o consumo de álcool é proibido dentro do Islã, porque há uma interpretação muito clara, taxativa e literal, de que não se pode consumir nenhum intoxicante e o álcool é um intoxicante. Então, existe um consenso quanto a isso. Existe um consenso quanto à necessidade de fazer uma ablução antes das orações, e você começa com a mão, você lava isso aqui, o rosto, há um consenso disso. Então, tem vários consensos legais em matéria, digamos assim, eclesiástica, em matéria religiosa, em matéria do din, né, da fé, do imã, e consensos em matéria de lei política também, né? E é assim que se estabelece a organização religiosa dentro do mundo islâmico. Então, esta autoridade jurídica
à qual se somará também uma autoridade teológica, ou seja, os intérpretes metafísicos, doutrinais dos textos religiosos, que por sua vez vão se dividir em duas escolas ortodoxas, a escola Acharita e a escola Maturidi. Eu sou um muçulmano Maturidi. Todo muçulmano ele tem que se agrupar em uma escola de jurisprudência e uma escola teológica. Esse pessoal que representa a autoridade espiritual começa também a tentar tirar certas prerrogativas da autoridade do poder temporal que tenta se imiscuir. Então, o conflito entre poder temporal e autoridade espiritual também está presente no mundo islâmico. E é muito importante entender isso aqui, porque agora eu vou falar como surge o radicalismo islâmico, que é o que eu queria chegar na parte contemporânea. Ora, o que é o radicalismo islâmico? O radicalismo islâmico é o fenômeno desses vários grupos que, em nome do Islã, fazem terrorismo, matam as pessoas, fazem isso, fazem aquilo e se consideram justificados por conta do Islã. Por que eles fazem isso? O Corão é um texto muito ambivalente, é um texto que possui tanto versículos que parecem muito pacifistas, quanto outros versículos que são muito beligerantes. Então você tem lá um versículo pacífico dizendo que, olha, as controvérsias entre judeus, cristãos e muçulmanos serão resolvidas no juízo final. É necessário que o muçulmano respeite os monges do cristianismo. Está lá no Corão, mas também está no Corão versículos dizendo, olha, onde você encontrar judeus e cristãos, passe a espada em cima deles, tal, enfrente-os com denodo, com força e tal. Isso tudo está no Corão. Por que isso está no Corão? Está no Corão porque cada versículo aparece num contexto histórico da vida do profeta, que é um contexto que vai atravessar épocas pacíficas e épocas de guerra. Então existem versículos que são específicos para a situação de guerra. Então se tem um povo que está fazendo guerra contra você e você vai enfrentá-lo na guerra, você deve enfrentá-lo na guerra dessa maneira. Só que isso não significa que você pode pegar o versículo, tirar do contexto e dizer, olha, tem um versículo aqui dizendo que eu posso fazer a guerra. Ah, então tudo bem, então vou matar ele. Não é assim que funciona. Existem pré-condições de aplicação desses versículos, e aí é que está. Estas pré-condições, elas estão estabelecidas aonde? Elas estão estabelecidas por essa autoridade espiritual que eu citei. Pela autoridade dos juristas, pela autoridade dos teólogos. Através de uma série de ciências. Fiqh, usul fiqh, ilm hadith, árabe clássico e por aí vai. As ciências que permitem a interpretação do corpus político e religioso do Islã. Quando surge no século XVIII um reformador chamado Abd al-Wahhab, ele vem com a seguinte teoria. Ele diz, olha, não é bem assim que a coisa funciona. Porque na época lá do profeta, lá atrás, não tinham escolas de jurisprudência, não tinham escolas de teologia, não tinham escolas de mística, não tinha nada disso. Você tinha o Corão, o profeta e a interpretação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que retornar a uma interpretação direta do Corão e os padecimentos do mundo islâmico, políticos, os padecimentos políticos do mundo islâmico, se devem aos desvios que aconteceram em toda essa época. A gente se desviou da verdadeira fonte, da verdadeira prática dos Salaf Salihin, ou seja, daquelas primeiras gerações de muçulmanos que conheceram diretamente o profeta, que interpretavam a coisa de maneira muito mais direta do que mediada por todos esses consensos, teologias, etc, etc. Ele fala isso num contexto, vamos lembrar, em que o mundo islâmico começa a ser dominado pela Europa, pelo Ocidente. O mundo islâmico, que estava acostumado, através do califado omíada, do abássida e do turco otomano, a ser um mundo de expansão. Então era um mundo expansionista, poderoso, tal, do ponto de vista militar mais poderoso do que o mundo cristão medieval. Então os muçulmanos estavam meio que acostumados a serem poderes hegemônicos no mundo, militarmente, socialmente, culturalmente. Isso era costume durante muito tempo. E o Bernard Lewis, um grande intérprete do Islã, vai falar exatamente sobre isso. E ele não é muçulmano, ele é judeu conservador, então ele não está puxando a sardinha para o mundo islâmico. Isso realmente aconteceu durante boa parte dos séculos de existência da civilização islâmica. Pois bem, mas isso começa a mudar. A balança de poder começa a mudar, indo em direção da Europa, começando a pesar na Europa, graças ao iluminismo, graças às reformas que a Europa fez, em especial a Revolução Industrial e tudo mais. Então, quando o pensamento de Abd al-Wahhab
nasce, quando ele vai se difundindo, ao mesmo tempo que o mundo islâmico começa a ser dominado pela Europa, parece ter uma convergência aqui. Qual é a convergência? Chegar à seguinte conclusão: não, a gente está sendo dominado porque nós deixamos a verdadeira religião de lado e nós estamos interpretando as coisas de uma forma falsa. Tudo isso é inovação, teologia é inovação, jurisprudência é inovação, tudo isso é inovação, temos que ler o Corão diretamente. Quando isso acontece, aí eu vou dizer o seguinte: aí abre a porteira. Qual é a porteira que abre? Abre a porteira de qualquer tipo de interpretação. Se não há tradição teológica, se não há tradição jurisprudencial, se a interpretação é absolutamente livre, o cara pega o Corão e lê literalmente, e olha, o Corão diz isso, o Hadith diz aquilo. O que vai acontecer? Grupos radicais que têm interesse político em se expandir, em se fortalecer, e querem dar uma resposta à hegemonia ocidental, vão pegar o Corão, vão dar uma interpretação direta, dos hadiths uma interpretação direta, obviamente vão selecionar as passagens, os trechos mais fortes, mais beligerantes, e vão construir as suas ideologias políticas em cima dessa ideia de uma livre interpretação, de uma interpretação muito politizada do Corão. Lembrando que, como eu mostrei aqui nessas aulas, a civilização islâmica, a noção de religião, de din e de política, ela está na essência da coisa. O profeta Muhammad foi o governante, Cristo não foi governante. O mundo islâmico conheceu o califado no início. A sociedade cristã só vai conhecer uma religião de Estado depois, mais de 300 anos depois do nascimento de Cristo. Então a junção, a profundidade da relação entre política e religião no mundo muçulmano é muito maior, é imensamente maior, ela não se compara com o cristianismo. Tanto que para o cristianismo foi necessário a presença de 3 fontes legais, né? Do direito romano, a Bíblia e a lei consuetudinária, ao passo que no mundo islâmico foi necessário apenas o próprio Corão e o Hadith, e a lei emergiu disso aí. Se a experiência de administração persa foi absorvida pelo Islã, por outro lado, a jurisprudência não precisou ser absorvida. Ela já estava lá toda contida. E isso vai fazer uma diferença gigantesca. E isso mostra o seguinte, meus caros amigos: o secularismo no mundo islâmico pode até acontecer, mas ele vai acontecer, se acontecer, sob o preço de uma desnaturalização muito mais profunda da religião do que nós temos no cristianismo. Eu sou partidário de que a reforma iluminista do cristianismo, o secularismo, quer dizer, a separação, o estanque muito rígida entre Estado e Igreja, que é um princípio liberal, assim, um princípio que a gente aceita na ordem social, eu sou partidário de que isso acarretou, sim, um declínio da religião cristã. Quer dizer, eu vejo isso acontecendo. No caso do Islã, vai ser muito mais difícil acontecer, porque o grau de fusão, de interpenetração da órbita política e da órbita religiosa é muito maior. O que se pode esperar como um ocidental que tem um olhar mais sofisticado sobre as questões dos conflitos do Oriente Médio e do radicalismo, é fortalecer o Islã ortodoxo e tradicional contra o Islã radical e livre interpretador do Corão. Isso pode ser feito, inclusive pode ser feito através de mediações geopolíticas e estatais. Mas aí já é um assunto para uma próxima aula. Espero que tenha sido esclarecedor e no nosso próximo módulo nós vamos falar sobre filosofia, uma introdução à filosofia política.